Uma história escrita por muitas mãos. Trabalhadores unidos pelo amor à tarefa. Uma história de amor e caridade. Sejam todos muito bem-vindos ao Núcleo Nova Esperança. Queridos irmãos, deste encontro nessa tarde, rogamos ao Mestre que nos conduza nas tarefas de hoje com muita paz e harmonia. E para darmos início ao nosso encontro de hoje, leremos uma mensagem do livro Mais Luz, pelo Espírito de Batuíra, número 79, Na Seara do Bem, que nos diz assim: de quando a quando surgem as dificuldades e os tropeços da experiência humana a nos afligirem, como pequeninos entraves em máquinas preciosas, mas superaremos todos os obstáculos, sejam pequenos ou grandes, para chegarmos incólumes à vitória final. Cremos, deste modo, que, incluindo nós mesmos entre os beneficiários dos apelos no Senhor do Evangelho, tudo o que pudermos fazer por mais amor é dever nosso em favor da seara do bem e da luz em nossas mãos, tudo resultando em favor de nós mesmos. E agora vamos orar para início do nosso encontro. Pai de bondade infinita, nesta casa que nos reunimos em Teu nome, permite que os espíritos que nos assistam possam se aproximar de nós, que eles nos transmitam suas vibrações de coragem, de força e de esperança. Que neste encontro todos os presentes e mais aqueles que se recomendem a esta tarefa recebam a Tua misericórdia infinita, todas as bênçãos que nos possam ser distribuídas, e envolve-nos na Tua paz, agora e sempre. Meus irmãos, na data deste ano de 2021, no mês de maio, comemoramos o aniversário da nossa Casa do Caminho. Os seus 103 anos. 103 anos esclarecendo, consolando, apontando caminhos. E hoje contamos com a presença do presidente do Conselho Regional Espírita da 6ª Região, José Arthur Maruri, que nos brindará com uma palestra sobre unificação, a Casa Espírita e o movimento espírita. Deste modo, a partir de agora, passamos a palavra diretamente ao nosso especial convidado. Muito obrigada. Queridos irmãos, queridas irmãs, amigos, amigas
da Associação Espírita Amor e Caridade e todos aqueles que estão nos ouvindo e nos assistindo nesse momento em que estamos comemorando, celebrando mais um aniversário desta casa que, como muito bem disse a irmã na abertura, é a Casa do Caminho. Estamos reunidos numa dessas casas que foram construídas ao longo dos séculos, ao longo das eras, pelo caminho de Jesus, pelo caminho do Evangelho, no caminho da Boa Nova. E nós, reunidos no século XXI, não somos nem mais nem menos do que os seguidores do Evangelho de Jesus, da Boa Nova. Replicamos modelos equivocados ao longo das eras, mas o Espiritismo, nosso Consolador prometido, o Evangelho redivivo, resgata em nós aquilo que há de melhor: benevolência, amor, caridade. Palavras-chave que nos unem há séculos, há 2000 anos. Voltamos no tempo, lá nos primeiros cristãos, para observar que eles também tinham as suas contendas, também tinham as suas desavenças no momento de união. O Cristo acabara de deixar para eles as primeiras lições, quando logo em seguida já vamos observar Pedro entre Paulo e Tiago, numa das lições belíssimas de Paulo e Estevão, que em seguida nós vamos trabalhar. Mas eu não poderia deixar de saudar esta associação espírita que completa 103 anos, no ano em que a nossa Federação Espírita do Rio Grande do Sul completa um século. Misturam-se as histórias da Associação Espírita Amor e Caridade e da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Se visitarmos a obra Um Século de Luz, organizada pela nossa querida Maria Elizabeth Barbieri e a Larissa Carvalho, e que tivemos também a oportunidade de colaborar, especialmente na década de 1970, podemos observar que logo no início, as casas espíritas gaúchas se reuniram, no início da federação, as casas espíritas aqui do Rio Grande do Sul, e sem ter um teto, sem ter poder aquisitivo nenhum, deliberaram estarem juntas, juntarem-se e estarem ligadas à Federação Espírita Brasileira. Entendeu-se naquele período que a Casa Espírita não tinha por que estar ligada diretamente à Federação Espírita Brasileira, se ela poderia constituir o seu órgão de unificação no estado do Rio Grande do Sul. E diferente de outras federativas que surgiram dentro de uma casa espírita, a nossa surge unindo. A nossa surge unificando, num processo de construção coletiva que nascia naquele momento, no ano de 1921, quando a Associação Espírita Caridade já tinha 2 anos de vida. E participou desse momento, desse ato, que a primeira ata da Federação Espírita do Rio Grande do Sul está lá, o nome da Associação Espírita Amor e Caridade, representando a nossa Rainha da Fronteira, representando o que mais tarde viria a ser a União Espírita Bagéense e depois a União Municipal Espírita de Bagé. E que agora, estando nós aqui na condição de presidente do Conselho Regional Espírita da 6ª Região, muito nos orgulha em saber que a região já estava representada no nascimento da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Muito nos orgulha saber que nós tínhamos 6 casas espíritas de São Gabriel
que também estavam ali representando a região da campanha no momento em que nascia a Federação Espírita do Rio Grande do Sul. O amor e caridade já nasce unindo e unificando. Já nasce nesse processo de união e unificação. Porque descer do palanque, descer do patamar de estar numa condição de, não, nós vamos caminhar isoladamente, vamos caminhar separadamente. Poderiam, como muitas casas espíritas fizeram ao longo das eras, se afastaram do braseiro. A chance de nos equivocarmos, meus irmãos, ao estarmos afastados do caminhar coletivo, de estarmos afastados do braseiro, é de nos apagarmos. As chances são muito maiores. As chances são muito maiores de nos equivocarmos ao estarmos afastados deste caminhar que é coletivo. E sabedores que somos, conhecedores que somos de O Livro dos Espíritos, conhecedores da lei do progresso, da lei de sociedade, nós precisamos estar imersos nesse emaranhado que vai nos levar à unificação. Mais tarde, a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, já bem melhor sedimentada, teve sua sede, depois teve lá a sua sede na André da Rocha, ela começa no Allan Kardec, depois tem a sua sede lá na André da Rocha, onde a maioria acabou conhecendo, e hoje está lá na Travessa Azevedo, no bairro Floresta, congregando os espíritas de todos os cantos, de todos os rincões. Agora, especialmente no momento em que vivemos de pandemia, estamos não mais em uma sede. A sede agora nos diz muito pouco e nos diz bastante quando nós olhamos e sentimos, revivemos aqueles momentos. Nós sabemos que as casas espíritas hoje, que a federação, as federações estão nos nossos lares, no aconchego da nossa casa. Rompemos com a barreira dos templos e nos tornamos cartas vivas do Evangelho nas redes sociais, na fila do supermercado, que agora, se já tinha contenda na fila do supermercado antes, quanto mais agora, que nós precisamos estar afastados 2 metros um de cada um. Então nós nos tornamos cartas vivas do Evangelho desde o momento mais simples do dia, quando precisamos sair à rua, até o momento em que nós estamos agora sentados, observando, vendo, ouvindo esta live de aniversário da Associação Espírita Amor e Caridade. Nós precisamos, mais do que nunca, revivermos os primeiros cristãos, revivermos os momentos em que Paulo sentava e chorava porque não sabia como ele ia chegar até as igrejas que estavam recém-instaladas. E um momento muito marcante da obra Paulo e Estevão é quando ele chora e Jesus se apresenta diante dele e diz para ele simplesmente: escreve. Nós não podemos hoje estar nas nossas casas espíritas. Isso nos dói na medida de que nós gostávamos do convívio com os irmãos, gostávamos de vê-los, gostávamos de sentarmos nas rodas de conversa, nos nossos grupos de estudo e sentirmos os irmãos. Nós somos seres sociáveis, nós nos expressamos, os nossos gestos dizem muito. Nós gostamos de colocar uma roupa para sair à rua, visitar a pessoa, visitar aquele que nós gostamos, visitar as casas espíritas com irmãs. Nós somos assim. Nós gostamos de frequentar o nosso colégio, a nossa faculdade, o nosso local de trabalho. E muitas vezes virá a vontade de chorar. E não é errado chorar. Se alguém nos disse que era errado chorar, quando nós olhamos para Paulo, que chora em rogativa ao mestre por não estar podendo dar conta daquele momento que ele estava enfrentando, meus irmãos, Paulo de Tarso sentou na pedra e chorou. Não é o José Arthur, a Mariana, a Deice, foi Paulo de Tarso. Só que ele chorou visitando o Evangelho que diz: pedi e obtereis.
Não foi um choro de lamentação. Foi um choro de não conseguir dar conta daquela atividade e ele rogou. E o mestre atendeu na hora. Porque o mestre nos atende na hora. Antes de nós pedirmos, antes de nós demonstrarmos as nossas necessidades, ele já sabe das nossas necessidades. Ele já viu. Porque o planejamento do mestre não falha. O nosso falha ainda. Às vezes nós planejamos tintim por tintim da nossa reunião, colocamos no papel, roteirizamos e não funciona a câmera. O microfone não dá conta. A conexão de internet cai, falta luz, energia elétrica. O Brasil não estava preparado para viver o momento que nós estamos vivendo hoje. A nossa energia elétrica não dá conta. A internet aqui na região da campanha nós sabemos que falha, invariavelmente. Mas o roteiro do mestre não falha. Ele sabia que nós estaríamos nesse momento, nessa condição. Então basta que nós peçamos a ele a solução da nossa dificuldade, a solução do mal que nós estamos a enfrentar. E eu tenho certeza que na hora que nós estivermos em prantos, rogando a ele a proteção, rogando a ele a solução, ele vai estar nos carregando. Porque sim, nós rompemos também com o paradigma de que o mestre ficava no céu, sentado num trono, quem sabe jogando raios de lá de cima. Nós rompemos com isso. O Espiritismo rompe com esse paradigma ao nos trazer o mestre ao nosso lado, como um irmão mais velho, um amigo. A palavra que consta lá no Livro dos Espíritos é o governador da terra, mas nós ainda temos dificuldade de enxergar esse governador. Então Paulo nos mostra ele ao nosso lado, vivendo o amor dentro dele. Porque quando nós conhecemos o amor de Jesus, ele nos preenche o coração. E nós não conseguimos falar de outra coisa que não o amor que nós sentimos pelo mestre. É o amor que nos invade e faz com que nós falemos de como ele é bondoso, de como ele é nosso amigo, como ele está capacitado a nos carregar, a nos levar numa condição de melhoramento individual. Agora a caminhada é individual. E quando nós fomos chamados a falar de união e unificação, nós precisamos antes de tudo olharmos para nós. Primeiro vamos olhar para nós. Porque se nós não olharmos para nós, como que eu vou trabalhar e ter um olhar de união, de unificação? O Espiritismo faz esse convite para que nós nos autoconheçamos. E a partir do autoconhecimento, nos autoaperfeiçoemos. Por isso que em determinado momento, Pedro fica diante de Paulo e Tiago. Sim, porque já nos primeiros dias, a igreja de Antioquia não estava dando conta de atender os gentios. A igreja de Antioquia ficava na região dos gentios, onde hoje é a Grécia, ficava ao norte de Jerusalém, e lá naquela região ela não tinha por que falar em circuncisão, por exemplo. O que era defendido por os primeiros cristãos de Jerusalém, que ainda tinham arraigados em si hábitos do judaísmo. A primeira religião daqueles primeiros cristãos foi o judaísmo, era o judaísmo. O cristianismo era algo muito novo, eram os primeiros anos. Então, por um lado, tinha Paulo, que fundou várias igrejas e estava em representação à igreja de Antioquia, que chorava, que clamava por uma religião, por algo que nos ligasse a Deus de uma forma espiritual e não na carne. Paulo clamava que a igreja tinha que ser a do Espírito e não a da carne. A carne tinha ficado para trás. Por outro lado, nós temos Tiago,
judeu, primeiro cristão, ainda nos primeiros cristãos, mas judeu. Que ainda havia na circuncisão uma prática tranquila, uma prática que podia ser aplicada ainda. Era uma prática que satisfazia os anseios farisaicos, mas satisfazia os anseios daqueles primeiros que contribuíam com a sustentabilidade do movimento cristão em Jerusalém. Tiago estava preocupado com a sustentabilidade financeira daquelas primeiras casas. E Pedro estava no meio do caminho. Porque Pedro poderia muito bem se posicionar ao lado de Paulo. Uma igreja espiritualizada, uma igreja onde nós vamos encontrar as pessoas através de cartas, de epístolas, vamos tocar o coração das pessoas. Mas, por outro lado, ele também podia se posicionar ao lado de Tiago, que a ideia de Tiago era satisfazer os anseios daqueles judeus que sustentavam financeiramente aquelas primeiras igrejas. E eu ouço um sociólogo lá de 1990, da década de 1990, dizer que quem tem fome tem pressa. E Tiago atendia aqueles que tinham fome, porque precisava-se de uma solução financeira para atender aqueles que tinham fome, para atender aqueles desvalidos do caminho que batiam as portas das igrejas de Jerusalém para serem atendidos pelos cristãos. Ficar ao lado de Tiago tinha um destino. Ficar ao lado de Paulo tinha outro destino. Pedro orou a Jesus, pedindo uma solução, e lhe foi direcionado o olhar para a cruz de Jesus. A cruz era a representação simbólica perfeita para aquele momento. Duas retas sobrepostas, justapostas. E ele, dessa forma, atenderia os dois. Tanto os anseios da terra, na horizontalidade, quanto os anseios do espírito, na verticalidade. E a solução estava dada. E nós? Como que nós nos posicionamos diante dessa lição? Porque muitas vezes nós vamos ser Pedro. Muitas vezes nós vamos estar ao lado de Paulo. Muitas vezes nós vamos estar ao lado de Tiago. Eu, e aí individual, como trabalhador espírita, como eu me posiciono? Como que eu estou no século 21, 2021, reencarnado, espírita, cristão, adepto da Associação Espírita Amor e Caridade, ou não, nós temos vários visitantes de outras casas que estão nesse momento também assistindo. Mas eu, como trabalhador espírita, como que eu me posiciono? Por que eu resolvi estar reencarnado nessa condição aqui? É importante que pensemos sobre isso. Porque nós poderíamos estar em qualquer outro lugar agora, qualquer outro lugar. No horário que a live está indo ao ar, provavelmente vocês poderiam estar assistindo o RBS Notícias, um canal de notícias aí em TV fechada, novela, série, diversas situações, futebol provavelmente tenha nesse horário, diversos outros atrativos que o mundo oferece para que nós não estejamos aqui onde nós estamos agora, mas nós estamos aqui. Contra tudo e contra todos, num ato de resistência. Não, eu vou assistir este rapaz falar até o fim. Por quê? Porque pode ser que por trás dessas palavras tenhamos um algo a mais, que está se descortinando na minha visão. E essa caminhada é minha, ela é pessoal. É o primeiro requisito quando a gente vai entrar na obra O Líder Espírita, da Maria Elizabeth Barbieri e do Gabriel Salom. Um dos primeiros requisitos para que nós nos reconheçamos líderes é a liderança pessoal. A escolha. A escolha é minha. A escolha é minha. Não é de ninguém. Ah, mas eu resolvi assumir a área da mediunidade
porque naquele momento o trabalhador que era o mais indicado não assumiu, então recaiu sobre mim, eu assumi para quebrar o galho. Eu resolvi assumir a minha associação espírita, a minha casa espírita, porque não tinha outra pessoa no lugar, então fui eu. Os companheiros nos trouxeram a ata e eu só assinei. Meus irmãos, essa escolha é minha, porque naquele momento tu podia negar, tu podia não aceitar. Não, mesmo vocês me trazendo a ata que eu não quero, eu quero seguir outro caminho. Mesmo não tendo ninguém para assumir o setor, eu não quero. Tu podias ter negado, mas tu não negou. É liderança pessoal. Teve o aceite e se assumiu a liderança. Mas junto da liderança pessoal, vem num segundo passo a liderança individual. Feita a escolha, eu preciso olhar para dentro de mim, eu preciso verificar em mim as condições para assumir aquela tarefa. E verificar dessas condições, se eu cheguei aqui, é porque algo existe. E eu preciso dar o meu cadinho de contribuição. E aí, individualmente, nós passamos a liderar as nossas escolhas. Para entrar num terceiro passo, que é o que nós chamamos de liderança de equipes. Um presidente de centro espírita, um presidente de órgão de unificação, um diretor de área, de setor, ele lidera outras pessoas que poderiam estar noutra condição, mas não estão. Elas estão ali, sob a liderança, sob aquele guarda-chuva de liderança. Elas estão ali. Muitas vezes para serem direcionadas, guiadas, orientadas, auxiliadas, apoiadas, consoladas. Elas estão ali, na nossa equipe. E juntos nós podemos contribuir com aquele setor, fazendo com que ele floresça dentro da instituição espírita, dentro da União Municipal Espírita, da região, do Estado, do Brasil, do mundo. Nós temos trabalhadores de setores da nossa federativa que estão sendo chamados a dar conta de trabalhos no Conselho Espírita Internacional. Porque o momento agora nos coloca numa condição em que nós estamos falando na rede mundial de computadores e todo mundo está a um clique de distância de nós. Liderança de equipes. E a partir da liderança de equipes, nós vamos trabalhar com o quarto passo, que é a liderança organizacional. Quando nós estamos numa condição de liderarmos outros líderes, de liderarmos equipes. Um presidente de um órgão de unificação lidera equipes. O presidente da Federação Espírita Brasileira, ele coordena as federações espíritas dos estados brasileiros. O presidente da FEB, de alguma forma, está direcionando, coordenando a equipe da FERGS, em parceria, em construção coletiva, mas eles estão nessa construção, isso é liderança organizacional. O presidente da União Municipal Espírita, ele não está dando a visão dele, ele está dando a visão daquela construção em equipes. A União Municipal Espírita, ela é composta da Associação Espírita Amor e Caridade, da Sociedade Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, da Sociedade Espírita Leon Denis, onde tem equipes que estão trabalhando naquelas células ativas. Então, o presidente da União Municipal Espírita precisa se desinvestir da pessoa, no meu caso, José Arthur, aqui no Conselho Regional Espírita da Sexta Região, eu preciso me desinvestir do José Arthur e me investir da decisão das equipes. União Municipal Espírita de Bagé, de Dom Pedrito, de Candiota, de Rosário do Sul, de São Gabriel. Esse é o nosso propósito, de que nós construamos coletivamente. As equipes precisam estar com as decisões. Aí muda um pouquinho. Porque eu não vou poder marcar uma reunião do dia para a noite. Hoje eu resolvi, acordei hoje bem, inspirado, tomei meu suco de limão, eu estava tão doce que eu precisei tomar um suquinho de limão para amargar um pouquinho. Então, tomei meu suco de limão, comi o meu mamão, o meu pãozinho integral e vou fazer uma reunião. Vou convocar os presidentes de uniões municipais espíritas para que nós nos reunamos
à tarde. Será que vai ter sucesso essa reunião? Quando eu resolvo, por mais inspirado que eu esteja, será que vai ter sucesso uma reunião em que eu não planejei com anterioridade? Eu não estabeleci uma meta para atingir naquela reunião, objetivos gerais, objetivos específicos. Eu não construí aquela reunião. Eu não amadureci aquela reunião. Eu não trouxe aquela reunião, quem sabe, num pensar da equipe técnica, que também é importante para que a gente construa uma reunião saudável. Nós estamos num momento de pandemia, nós precisamos fazer essa reunião pelo Google Meet. Será que a plataforma é adequada? Será que todos os irmãos têm a plataforma para acessar? Será que eles têm o horário adequado para acessar? Isso também é liderança organizacional. Eu estou liderando equipes. Eu preciso enviar uma pauta com antecedência, planejada, para que essa pauta seja discutida nas equipes, para que as equipes discutam aquela pauta, levem um consenso para o presidente da União Municipal Espírita e o presidente da União Municipal Espírita consiga deliberar com a região e assim com o Estado. Por isso nós temos 3 reuniões, 3 conselhos. Nós temos o Conselho Federativo Estadual em março, depois na metade do ano e depois no final do ano. Porque nós temos todo um planejamento que vai ser costurado para que naquela reunião do Conselho Federativo Estadual, o nosso presidente Gabriel Salom, ele consiga enviar uma pauta com antecedência para que nós façamos essas discussões na região, nas UMES e na Casa Espírita. A célula ativa da FERGS, do CRE 6 no nosso caso, da UME Bagé, é a Casa Espírita. Não vai haver movimento de unificação sem a Casa Espírita. E aí eu volto no início da minha atividade, quando eu disse, Associação Espírita Amor e Caridade, ela participou da construção da FERGS. A FERGS não foi construída por uma casa espírita, ela foi construída por uma coletividade de casas espíritas. E continua sendo. Porque o nosso trabalho é em rede. Ele é horizontal, ele atinge as casas espíritas, mais ou menos. Na medida que as casas espíritas querem estar mais ou menos caminhando num órgão de unificação. Porque as experiências que são saudáveis aqui no Amor e Caridade, elas precisam ser replicadas lá em Santo Ângelo, elas precisam de uma réplica lá em Alvorada, assim como as experiências que foram bem-sucedidas lá em Caxias podem ser repetidas aqui em Bagé, se nós caminharmos em rede, conectando pontos, diminuindo distâncias. E a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, no papel de órgão de unificação, precisa apresentar as casas. E as casas precisam estar aptas a receber essa força que vem desse movimento de unificação. Um dos exemplos que a gente sempre gosta de citar é o Clube do Livro. Uma experiência bem sucedida no grupo Seara do Mestre, lá em Santo Ângelo, e que a federação viu força para que, acredito, é importante, porque nós vamos divulgar o livro espírita, que é a função do livro espírita, a divulgação da doutrina, nós vamos divulgar e vamos gerar com isso sustentabilidade, porque na medida que o assinante do Clube do Livro ele paga um valor X, parte desse valor X sustenta a Casa Espírita, parte desse valor vai para a UME, parte vai para o CRE, parte custeia o livro e todos ganham. O Clube do Livro foi implementado a partir daí. Hoje nós temos 2 sociedades aqui na União Municipal Espírita de Bagé, que são adesas, que é a Sociedade Espírita do Bom Samaritano e a Sociedade Espírita Leon Denis. Muita gente diz, mas o Clube do Livro vai enfraquecer o posto de livros, onde nós vendemos os nossos livros. E a experiência que temos tido, através dos vários encontros que nós temos, é de que muito pelo contrário, os postos de livro têm sido fortalecidos, porque nós estamos formando novos leitores, que antes não eram leitores, e que a partir do Clube do Livro entrou no seu hábito a leitura, e gostam daquele livro e vão lá atrás do outro. Agora nós tivemos o século de luz,
mas nós já tivemos obras da Federação Espírita Brasileira, obras da Federação Espírita do Paraná, de Goiás, de Mato Grosso, porque as federações espíritas também estão contribuindo umas com as outras, de forma que o livro chegue ao seu destinatário, que é o leitor, e gere sustentabilidade. Chegará o momento em que nós vamos cumprir o que está escrito lá em Viagem Espírita, em 1862. O livro espírita vai sustentar todo o movimento espírita. Todo o movimento espírita. Nós ainda precisamos fazer os risotos, os mocotós, precisamos ainda fazer algumas situações que dizem respeito à culinária, para a gente poder manter as nossas casas ativas, mas chegaria o momento, está chegando o momento em que apenas o livro vai ser o nosso motivo, vai ser aquilo que vai nos dar conta de sustentar o nosso movimento. Nós precisamos formar mais leitores, precisamos criar novos hábitos. Está lá no Livro dos Espíritos, educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Basta que nós tenhamos a consciência de que nós vamos nos tornar leitores, que nós vamos formar leitores. Tem o Clube do Livro Infantil, tem o Clube do Livro Juvenil e tem o Clube do Livro Adulto. Tem várias faces do nosso Clube do Livro, de forma que vai atender tanto a criança, o jovem, como o leitor mais maduro. O processo, ele é longo quando a gente está falando de união e unificação? Claro que é. A doutrina espírita, ela é jovem. Ela é muito jovem. Ela data do século XIX. Enquanto os outros movimentos cristãos que nós temos, vêm aí já há 10, 12, 15 séculos. Mas nós vamos ter esses 10, 12, 15 séculos em determinado momento. E o que eu estou fazendo para contribuir com esse movimento na ordem social, que é uma das fases de propagação da doutrina espírita? Influenciar a ordem social. E eu influencio a ordem social à medida que eu formo novos leitores. Eu influencio a ordem social na medida em que eu tenho um núcleo forte, como existe nessa associação, como Nova Esperança, em que eu atendo socialmente as pessoas. Está lá o ápice ativo, promovendo cidadania, promovendo dignidade e cidadania para as pessoas que recebem comida, recebem roupas, para caminharem de forma digna. Isso também é promover, influenciar a ordem social. Participar dos conselhos municipais de assistência social, de educação, de saúde. Não é errado uma casa espírita participar desses conselhos. Muito pelo contrário, nós temos na FERGS toda a estrutura para que nós possamos nos embasar e adentrar a esses conselhos, demonstrando como é ser espírita no mundo. Eu não preciso agir como o mundo para andar no mundo. Eu estou no mundo sem ser do mundo. Eu sou espírita. Eu estou no mundo e posso influenciar a ordem social com uma atitude ética cristã, me posicionando de forma altiva em favor da vida, em favor da dignidade da pessoa humana. E o Núcleo Nova Esperança cumpre o seu papel quando ele chega nesse ponto em que ele oferece dignidade à pessoa humana, fazendo jus ao que está escrito lá no artigo 5º da Constituição Federal. Um princípio básico do direito é o princípio da dignidade da pessoa humana. Então nós estamos influenciando a ordem social, e eu fico feliz quando adentro uma casa espírita como essa, que com o trabalho abnegado dos seus trabalhadores, influencia a ordem social, ou seja, já vive na 4ª fase de propagação da doutrina prevista por Allan Kardec, influência na ordem social. Eu fico feliz em saber que na União Municipal Espírita de Bagé nós temos uma obra como o Instituto Caminho da Luz, a União Espírita Bagéense, que da mesma forma atende as pessoas com deficiência, no momento em que as pessoas com deficiência nem são as mais benquistas, porque muitas vezes a pessoa com deficiência não vota. E aí nós ficamos naquela situação dos políticos do mundo que vão investir aquilo que tem financeiramente nos locais do mundo. E a pessoa com deficiência não me oferece aquela vantagem que é o retorno que eu preciso lá no dia da eleição, que eles têm que dar o voto na minha pessoa.
O espírita pode, melhor, deve ter consciência política. E a consciência política passa por isso. Por depositar o voto, muitas vezes, em pessoas que estão em condições de elevar a dignidade da pessoa humana. Em elevar princípios valorosos como a vida e o verdadeiro bem-estar social. Então são colocações que nós fizemos no sentido de que as casas espíritas fortalecidas conseguem agir como as primeiras casas do caminho. Conseguem. E nós precisamos nos investir nesse papel, testemunhando. Porque seria fácil na nossa posição, não, mas isso não é para mim. Isso eu deixo para eles, isso vai ser numa outra encarnação. E aí eu torno a perguntar, por que eu reencarnei hoje, aqui, no século XXI, estou assistindo essa live até agora? Por que eu estou adepto da Associação Espírita Amor e Caridade? Por quê? Se não para testemunhar o como nós podemos caminhar coletivamente em prol do amor, da caridade, do progresso coletivo, influenciando a ordem social, abrindo mão de alguns vícios e dessa forma exemplificando, liderando como o verdadeiro líder espírita deveria fazer, como muitos fazem. União e unificação também passa por essas lições. Encaminhando, meus queridos, eu agradeço muito a oportunidade de estar com vocês na tarde e noite de hoje, a oportunidade de nós estarmos reunidos em torno de lições como a união, a unificação, de lições como a que os primeiros cristãos nos trouxeram, Pedro, Paulo, Tiago, o Espírito Emmanuel, porque ele nos traz todas essas lições que estão na obra Paulo e Estevão, uma obra que vale nós visitarmos em todas as épocas da nossa vida. Tenho certeza que quando nós éramos mais jovens tínhamos uma visão. Hoje, na atual posição que nós estamos, temos outra, e possivelmente no futuro teremos outras lições em Paulo e Estevão. É uma obra para ser lida corriqueiramente por aquelas pessoas que estão ativas nas suas sociedades espíritas, ou que querem estar ativas nas suas sociedades espíritas. Porque muitas vezes nós podemos estar na sociedade espírita e não estarmos ativos. Também é uma lição de vida. Muitas vezes a gente fala em vida, né? A vida, valorização da vida. Será que eu de fato estou vivo? Ah, mas espírito não morre. Espírito vivifica. Mas eu posso viver como morto. Está lá em Apocalipse. Nas cartas do Apocalipse, eu posso viver como morto. Eu posso não estar vivo, vivendo. Então, é importante que nós nos encontremos, olhemos para dentro de si e busquemos essa vida que existe dentro de nós, essa força divina que todos temos dentro de nós, para vivermos na plenitude. É fácil nós dizermos, não, o espírito não morre. Mas e será que eu vivo? Será que eu estou de fato vivo? Então, são lições que a gente vai buscando aqui e ali, vai trocando essas experiências, essas ideias com vocês, e nós vamos tendo essa visão agora, outra visão mais na frente. Agora, meus irmãos, de tudo isso fica a paz. A paz que eu recebo de vocês e a paz que eu posso estar deixando para vocês agora. Dentro de todo esse contexto de união, de unificação, nós precisamos caminhar em paz. Levando paz às pessoas que nesse momento se digladiam. Silenciando na hora que é preciso silenciar, mas nos posicionando na hora em que precisamos nos posicionar. Vencemos algumas barreiras, vencemos alguns obstáculos, mas nós precisamos vencer ainda outros. Precisamos vencer a indignidade, precisamos vencer a fome, precisamos vencer
aqueles que ainda estão violentando não apenas o corpo, mas as consciências. Precisamos vencer. Precisamos vencer o momento que nós estamos vivendo agora, que é pandêmico. Levando esperança às pessoas, levando o nosso compromisso com a ciência. E o Espiritismo é uma das religiões que pode se dizer adesa à ciência. Basta que nós leiamos o primeiro capítulo de Evangelho segundo o Espiritismo para encontrarmos a lição: eu não vim destruir a lei. E no segundo ele diz: não, o meu reino não é deste mundo. Mas está escrito ali também que a ciência e a religião vão caminhar juntas. Porque cada avanço que a ciência tem comprova ainda mais o mundo que se descortina nas nossas frentes, onde a morte não existe. Zombaram do Robert Koch quando ele comprovou a teoria da origem microbiana nas doenças, a teoria da origem das doenças nos micróbios. Zombaram dele. Mas através do microscópio ele descortinou a vida que existia ali, latente, na nossa frente. A bactéria, o vírus. Não era a bactéria e o vírus que eram a causa da doença. Não. Eles eram causadores daquela doença. E o Robert Koch, isso ele fez no Império Alemão, século XIX. Ele descortinou esse mundo, o mundo do invisível. E o Espiritismo continua com o seu processo de descortinar não apenas o mundo das bactérias e dos vírus, mas o mundo daqueles que desencarnaram e voltam todos os dias para nos dar conta das suas lições, da sua condição. Todos os dias eles voltam nas nossas mediúnicas para dizer a sua condição. E essa condição de que nós catalogamos e temos o livro dos médiuns, obras espíritas como Chico Xavier, que é a carta viva do Evangelho. Chico Xavier, nosso querido Chico, Francisco Cândido Xavier, que provava que a morte não existia todos os dias. Todos os dias. Quando ele recebia a carta do filhinho e encaminhava para sua mãe, que tinha ficado aqui na Terra. O filhinho já desencarnado, ele carregava aquela carta e mostrava para a mãezinha dele. E ali ficava a prova sine qua non de que a morte não existe. Como o nosso Divaldo, que semeia todos os dias o Evangelho, ainda. Todos os dias. E que resgatou com a sua mãe o compromisso de que em todas as palestras, todas as falas que ele faria, ele diria que a morte não existe. E aqui eu também assumo esse compromisso como Divaldo, de repetir incessantemente de que a morte não existe. Porque se existisse, nós estaríamos numa condição muito dura. Mas nós espíritas não. Nós sentimos saudade, mas nós nos alegramos pela possibilidade de que, se tivermos uma vida justa, nós teremos a recepção dos justos na chegada à pátria espiritual. E a recepção dos justos é ter a certeza de que os nossos entes queridos vão estar ansiosos nos aguardando o nosso retorno. A cada um segundo suas obras. Se eu tiver uma obra de caridade, uma vida e uma obra de caridade, possivelmente eu vou ter a bênção de Deus de poder reencontrar aqueles de quem eu tanto lembro todos os dias. Que Deus me permita reencontrar esses entes queridos, esses irmãos que já partiram antes, mas que em determinado momento, na hora certa, nós vamos ter a oportunidade de dar aquele abraço de que tanto ansiamos, aquele beijo no rosto que tanto ansiamos, a carícia nos cabelos. É um momento de partidas, de muitas partidas, de despedidas, mas também pode ser um momento de muitos encontros. Encontros e despedidas. Nós ficamos e choramos. Outros estão chegando lá e estão se reencontrando. Imagina a alegria. Então, justo que eu esteja alegre por ele estar alegre. E se no momento não é de alegria, em vista da condição de vida que levava aqui, oramos.
visitamos o fim do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, onde está escrito: pedi e obtereis, buscai e achareis. Oraremos todos os dias para que esses irmãos encontrem paz e encontrem consolo, porque para muitos é uma surpresa o momento da chegada à pátria espiritual, do retorno à pátria espiritual. Que essa surpresa seja carregada de bom ânimo, de trabalho, para que logo em seguida nós possamos juntos nos regozijar pelos momentos que nós vivemos. Passou, e somos felizes porque nós passamos por esse momento trabalhando. O trabalho vai fazer com que o Espírito vivifique. E nós vamos caminhar juntos. Em breve, tanto os irmãos que estão na pátria espiritual, quanto esses que estão aqui no nosso entorno, nos dando apoio para que a gente possa levar essas palavras até vocês. Esperança, nós temos um livro de esperanças e consolações. No livro dos Espíritos. Nós temos livros lindos. A literatura espírita é lindíssima, que nos oferece esperanças e consolações todos os dias. Basta que nós manuseemos, busquemos, leiamos, troquemos as experiências dos nossos grupos de estudo, e assim nós vamos conseguir passar por esses dias trabalhando. O trabalho vai fazer com que nós possamos avançar no caminho. Eu encerro com a mensagem de Emmanuel no livro Fonte Viva, em que diz assim: apacenta as minhas ovelhas. João 21:17. Significativo é o apelo do divino pastor ao coração amoroso de Simão Pedro para que lhe continuasse o apostolado. Observando na humanidade o seu imenso rebanho, Jesus não recomenda medidas drásticas em favor da disciplina compulsória, nem gritos, nem xingamentos, nem cadeia, nem forca, nem chicote, nem vara, nem castigo, nem imposição, nem abandono aos infelizes, nem flagelação aos transviados, nem lamentação, nem desespero. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Isso equivale a dizer: irmão, sustenta os companheiros mais necessitados que tu mesmo. Não te desanimes perante a rebeldia, nem condenes o erro, do qual a lição benéfica surgirá depois. Ajuda ao próximo, ao invés de vergastá-lo. Educa sempre. Revela-te por trabalhador fiel. Sê exigente para consigo mesmo e ampara os corações enfermiços e frágeis que te acompanhem os passos. Se plantares o bem, o tempo se incumbirá da germinação, do desenvolvimento, da florescência e da frutificação no instante oportuno. Não analises destruindo. O inexperiente de hoje pode ser o mentor de amanhã. Alimenta a boa parte do teu irmão e segue para adiante. A vida converterá o mal em detritos e o Senhor fará o resto. Do nosso Espírito Emmanuel. Muito obrigado.